Oi gente, seja bem-vindo aqui ao meu diário pessoal de expansão da consciência. Hoje eu vou dividir um estudo com vocês que eu coloquei como título Como Ser Grande. Como que nós podemos vencer desafios? Porque muitas das vezes a gente tem aí algum desafio pela frente e a gente se sente assim tão pequeno diante de uma certa situação que nós venhamos a nos enxergar assim devido à situação que está ali se apresentando diante da gente. Porém, como aqui no canal a gente já viu em vários vídeos, e aí na nossa série Decifrando o Kybalion, que eu vou deixar aqui no vídeo, até em algum lugar aqui para vocês, a gente vê lá no livro Kybalion que esse mundo aqui, essa realidade, ela não é a realidade última, ou seja, ela não é a verdade, ela não é a realidade última, e que só o Criador, que só o Todo, só Deus é a realidade última, e que se nós entendemos que tudo que está acontecendo aqui é uma criação mental, que está ocorrendo na mente do todo, e nós aqui também somos criadores da nossa realidade, segundo lá o princípio do mentalismo, né, que nós criamos a nossa realidade através da mente. O Neville fala assim: o homem tem dado muito pouco valor a si mesmo. No livro de Números, você vai ler: naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. E aqui, como Neville, ele cita as passagens da Bíblia, não como algo que aconteceu lá naquele momento, mas que ele trata toda a narrativa ali da Bíblia como um drama psicológico ocorrendo na mente do homem. E sabendo disso, essa passagem aqui que fala sobre isso, quando eles iam lá espiar a terra e que eles estavam lá em guerra para tomar um território, e eles olhavam para aqueles adversários, né? E olhavam para eles como sendo muito grandes, mas a questão toda é que eles se viam muito pequenos. E conforme eles se viam pequenos, os adversários enxergavam eles assim, pequenos, como gafanhotos. E isso ele vem explicando aqui muito bem, que não tem a ver com o passado lá, onde houve realmente isso, que existiram pessoas gigantes, mas que reflete exatamente nossa vida hoje, o estado, né, de consciência que pode estar sendo o meu em um dado momento, pode ser o seu que esteja aí diante de uma situação. Porque a gente olha para a situação, olha para aquele problema e ele é um gigante na nossa frente. E quando a gente olha ali, só com esses olhos aqui, acreditando nessa realidade aqui, que a gente sabe que não é a verdade absoluta, ela é uma verdade relativa, e que só Deus, o Todo, a nossa centelha divina, é verdade absoluta. E partindo desse princípio, a gente consegue se ver grande quando consegue entender quem nós realmente somos, que nós somos realmente, nós não somos esse avatar aqui, limitado, aqui no mundo 3D, na matéria, nesses 5 sentidos, mas nós somos uma consciência, um espírito, e de acordo com isso, que nós somos o Criador, nós somos Deus em ação aqui na sua criação mental, porque o universo, como diz lá no princípio do mentalismo, o todo é mente, o universo é mental. Deus é mente, o universo é mental. É uma criação que está ocorrendo dentro da mente do próprio todo, do próprio Deus. E dentro dessa criação, existem nós que temos ali esse mesmo princípio de criação. Nós também somos criadores, somos imagem e semelhança do Criador aqui na criação mental. Mas quando nós não temos essa consciência, não aceitamos que somos Criador, somos Deus em ação aqui nessa matéria, nesse mundo 3D, nós olhamos para o desemprego e vemos um gigante à nossa frente, e a gente se olha e se vê muito, muito pequenininho. Eu sei disso porque eu já passei por isso, por essa questão do desemprego, e olhar a situação e como a vida foi ficando, e eu me sentia assim, cada vez diminuindo, e parecia que eu estava sumindo, sabe, diante daquele problema, daquela situação. Então aí, essa dificuldade, esse gigante que você tem hoje, seria esse exército inimigo, como está lá na Bíblia, que o povo de Israel olhava e via eles como gigantes,
e olhavam para si e ficavam assim, nossa, nós somos muito pequenos, não tem como competir, não tem como vencer isso. E realmente, se nós olharmos sobre essa perspectiva de uma realidade aqui objetiva, acreditando que o que está aqui é o real, que o que está aqui não é uma criação de nós mesmos, saídos da nossa própria mente, se a gente não entende isso, a gente olha e se vê vencido. Mas quando a gente entra na consciência do eu sou, da nossa centelha divina, da nossa verdadeira natureza, de que nós somos a fonte criadora aqui, se expressando através de nós, que o Espírito Santo de Deus, a nossa centelha divina, ela está aqui criando, através desse avatar, a realidade. Se a gente não entende dessa forma, não aceita essa realidade, essa consciência, então você não consegue ver solução. Mas quando você entra para essa consciência de que você é criador da sua própria realidade, imagem e semelhança de Deus, e assume essa sua identidade, a sua verdadeira natureza, você entende que através da mente, através de processos que você pode fazer ali na mente, você pode mudar a sua perspectiva, mudando o teu foco, mudando a tua atenção, sabendo o que você quer, decidindo o que você quer, e a partir disso, escolhendo a realidade que você quer viver, vindo aqui para a mente, e então desencadeando várias outras leis universais, respeitando as leis universais na criação dessa realidade que você quer viver, você consegue criar uma outra realidade. Esses gigantes que eles viam, que era do exército inimigo, aqui eles nada mais são que as nossas dificuldades, os problemas que temos aí no nosso dia a dia, que se apresentam diante de nós, que eles viram gigantes quando nós não voltamos para nós, para a nossa verdadeira natureza. Da mesma forma que você se vê diante dos problemas, diante das situações, diante das pessoas, diante das oportunidades, independente do que seja na vida, conforme você se vê, o outro te vê. Que diz ali que éramos como gafanhotos aos olhos deles. Por quê? Mas primeiro, ele cita aqui, que eles viram naquela terra lá gigantes e eles se viram como gafanhoto aos próprios olhos. Ou seja, ninguém viu eles como gafanhotos primeiro que eles mesmos. Quem se viu pequeno, quem se viu incapaz, quem se viu perdedor, foram os próprios israelitas naquele tempo. Eles olharam para si mesmos, olharam para o problema e não entenderam quem eles eram. Então, eles se viram pequenos como gafanhotos. Eles não entenderam qual era o seu próprio valor, aonde estava a sua força. Eles achavam que estava naquilo ali, no avatar que eles eram, nas coisas externas, e não em quem realmente eles são. Não entenderam isso, não acessaram essa consciência. E aqui no livro, Neville, ele dá aqui como um exercício para nós fazermos quando a gente se sentir assim, diante de alguma situação, diante de algum problema, diante de alguém. Enfim, ele vem deixando aqui o que nós podemos fazer. E aí eu vou te convidar aí também a, junto comigo, fazer aqui algo prático, fazer esse exercício. E você vai fechar seus olhos e vai se imaginar, se ver como um gigante. Você é lá, o centro de poder, você é grande. Se imagina subindo, subindo, subindo de tamanho e crescendo como um gigante. Após isso, você vai olhar ali para aquele problema como um inimigo seu e vai olhar para ele diminuindo de tamanho. Vê aí qual seria o seu problema. Se é o desemprego, se é a falta do dinheiro, se é algum problema de saúde, seja lá qual for o que está aí te afligindo, o que está nesse momento sendo um gigante para você, começa a visualizar mesmo a palavra, ou se você conseguir visualizar a coisa diminuindo de tamanho, você crescendo, 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 e o problema diminuindo, 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 até que o problema se torne um pequeno gafanhoto.
Se você consegue imaginar isso, sente aí você como centro de poder, crescendo, se levantando e cada vez mais forte, mais poderoso. E lá o problema pequenininho, pequenininho. Aqui no livro não fala isso, mas eu vou adicionar isso. E se você puder fazer, pega aí seu pé. Eu vou até me ajeitar aqui, gente. Vou me ajeitar aqui. Você cresceu, o problema está lá como gafanhoto e você vai pisar e amassar sua pontinha lá do pé, como se você estivesse esmigalhando ali aquele gafanhoto. Respira aí, vai voltando, vai voltando. Gente, eu consegui sentir aqui poder mesmo saindo de mim. Bom, a gente vai abrir agora os olhos devagar. E esse é um exercício que o Neva coloca ali. Mas eu senti aqui, né, com um problema que eu coloquei ali como o meu gafanhoto e me vi gigante, que eu precisava ir lá com o pé, ó, e esmagar e aniquilar. Porque realmente eu senti em mim, no meu corpo, essa energia de poder. E aqui na página 29 tem um pedacinho que ele fala o seguinte: desperte o poder que você tem, não como homem, mas como seu verdadeiro eu, o eu sou. Uma consciência sem face e sem forma, e liberta-te da tua prisão autoimposta. Quando eu li isso aqui, gente, no estudo, eu fui me imaginando ser como um gigante e o meu problema ali como um pequeno gafanhoto esmagando. Quando eu senti essa questão do eu crescendo, da visualização, eu não me vi num corpo, é como fosse uma energia mesmo. Então, é como se eu esquecesse dessa forma mesmo, e eu achei muito interessante depois quando eu vim para essa outra parte e li isso aqui, né? Desperte o poder que você tem, não como homem, não como avatar, mas como o seu verdadeiro eu, o espírito, a consciência. Uma consciência sem face e sem forma. Foi exatamente o que eu me vi. Eu me vi crescendo, mas não física, não a Aline física. Não sei se você consegue me entender aí. Era uma energia, era algo expandindo, crescendo, 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 e não tinha uma forma humana, pelo menos, se assim posso dizer. E foi exatamente como eu me vi nesse exercício de visualização. Como tem um versículo na Bíblia que diz: assim como o homem pensa, ele é. Como você se vê, você é. Como você se imagina, você é. Como você fala que é, você é. Como você determina que será, você será. Porque as palavras, ela têm poder, o pensamento, ele tem poder, o sentimento, ele tem poder, e você, de forma consciente ali com o seu pensamento, você escolher, você decidir: eu sou maior do que esse problema, eu sou gigante, eu sou. Você, de forma consciente, fazer isso tem poder. Falar simplesmente de forma vazia não tem poder, mas quando você fala aquelas palavras de forma intencional, com uma intenção por detrás, um sentimento, um pensamento intencional, aí sim essa palavra ela também tem poder. E a Bíblia fala também que nenhuma palavra que nós venhamos a falar vai retornar para nós vazia. Por quê? Isso é uma lei. Tudo que vai, volta. Assim como é dentro, é fora. Como é fora, é dentro. Que tem no princípio de correspondência e também no princípio de vibração. Aquilo que você está vibrando, emanando, dando de vibração, volta. Isso é uma lei. A gente também vê isso muito em causa e efeito. Nós somos a causa e o que emana de nós é a causa que volta para nós como um efeito. Esse movimento. E esse movimento também tem ali no Kybalion como lei, princípio do gênero. Esse movimento do gênero masculino, de ação, de repulsão, de expansão e de acolhimento, de retração, de puxar para si, que seria o movimento feminino, gente. Então, assim, tudo que a gente faz, existem princípios por detrás. Às vezes a gente não sabe o porquê que certas coisas, certos exercícios, certa forma de pensar e de agir, ela tem ali
por que funciona, por que dá um efeito, porque existem por trás causalidades, leis que regem o universo, que organiza toda a criação, né? Toda a criação, ela envolve ali leis, regras a serem seguidas, podemos assim dizer. E eu queria muito compartilhar isso aqui com vocês, porque eu achei muito fantástico e veio muito a calhar com esse momento que eu estou vivendo agora, essa passagem aqui da Bíblia, que eu amo muito esse livro do Neville Goddard e os entendimentos, né, de como a gente pode, na prática, ali do nosso dia a dia, fazer ali na hora, colocar em prática ali o ensinamento, né, o versículo da Bíblia. Eu acho isso muito fantástico, né? Você lê ali o versículo e olha, tudo bem, ai, que legal aquele versículo, mas como você pode aplicar ali na prática, sabe, na sua vida ali, numa situação, problema, para você mudar a tua realidade? Isso que eu acho muito legal nesse livro aqui, do Neville Goddard, Despertar da Consciência. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e eu te vejo então no nosso próximo vídeo.